Saindo da UTI, Santa Casa de Cachoeira Paulista vai reabrir o centro cirúrgico. Mas mesmo assim, a Santa Casa aqui de Cachoeira Paulista vive uma realidade parecida com outras cidades da região: as dívidas. Crise anunciada. A escassez de água vivida hoje poderia ter sido evitada há 12 anos. Em 2003, veio-se uma crise bem semelhante a essa e, infelizmente, as medidas para solucionar a crise não foram tomadas. E enquanto as autoridades debatem sobre quais medidas concretas serão tomadas, a população se mobiliza. Mas atenção, estocar água da chuva sem cuidados gera outro grave problema: a dengue. Armazenamento correto em vasilhames fechados ou telados, uma tela bem esticada, porque ela já vai estar filtrando alguma folha que venha junto e evitando que o mosquito entre ali naquele tambor para colocar os ovos. Carnaval a seco. Em São Luís do Paraitinga, Folião só vai poder esbanjar a alegria. Água tem que economizar. Sensibilizar através do caminhão de som, estimular as pessoas que alugam as suas casas, que evite o excesso de consumo de água. No esporte, São José dos Campos abre a 4ª rodada do Paulistão. Pega o Osasco em busca do G8 na Série A3. E hoje também tem basquete. São José enfrenta o Brasília pelo NBB. Fúvio, ex-ídolo joseense, vai estar em quadra. Ele eu vejo como um grande jogador, mas hoje é um adversário, né? Mas agora a gente tem que pensar nos que estão e o que nós temos que fazer. Terça-feira, 10 de fevereiro, está no ar o Band Cidade, 2ª edição. Olá, muito boa noite para você. Boa noite. As Santa Casas da região costumam enfrentar problemas e desafios semelhantes. Dívidas, falta de médicos, poucos recursos e muitas reclamações. Em situações críticas, algumas até ameaçam fechar as portas. Pois é, mas na contramão deste cenário, a Santa Casa de Cachoeira Paulista, mesmo com toda a dificuldade, vai reabrir o centro cirúrgico. Reforma e compra de equipamentos também estão previstos. A proposta é realizar os procedimentos a partir de julho. O drama das Santas Casas da região, mergulhadas em dívida, com instalações precárias, ganha um novo capítulo, positivo dessa vez. Na de Cachoeira Paulista, depois de quase 2 anos, a prefeitura reformou o centro cirúrgico. Ainda faltam melhorias nas áreas de pré e pós-operatório. Só então a vigilância sanitária vai autorizar a reativação do local. Que seria a compra de equipamentos, carrinho de anestesia, carro cirúrgico, a sala pré-cirúrgica, pós-cirúrgico, os quartos que representam a hotelaria. Então a prefeitura precisa fazer esse investimento para poder reformar esses quartos, fazer a adequação da sala pré-cirúrgica, da sala pós-cirúrgica, comprar os equipamentos necessários e aí do gerador que o hospital não tem. E os setores precisam mesmo de reforma. As paredes estão descascadas, os equipamentos enferrujados e os móveis velhos, sem nenhum conforto. Os banheiros não são adaptados e a fiação do chuveiro fica exposta. Segundo o prefeito, as obras devem custar R$260 mil. Hoje a prefeitura não tem condições de reformar tudo de uma vez. Um acordo, inclusive, que tivemos com a Câmara de Vereadores, que nos fez a devolução ao final do ano, da verba que sobra na Câmara, fizeram uma devolução de R$97 mil, dos quais 60 nós nos comprometemos a fazer a compra do carrinho de anestesia e do carrinho cirúrgico. Os procedimentos devem ser feitos em julho, depois da conclusão da reforma. A Santa Casa é não só modelo, como a necessidade da população. O que nós temos que entender é que a população cresceu muito, a demanda é muito grande, né? E o atendimento aqui, nós temos 2 médicos 24 horas. E esses médicos têm dia que atende 120 pessoas dias. Então não é fácil nesse pronto atendimento. Eu tenho certeza que isso daí é para melhorar cada vez mais. A Prefeitura de Cachoeira Paulista repassa mensalmente cerca de R$1 milhão aqui para a Santa Casa. Segundo a administração da entidade, o dinheiro tem sido depositado regularmente, o que tem proporcionado o pagamento em dia do salário dos aproximadamente 160 funcionários. Mas mesmo assim, a Santa Casa aqui de Cachoeira Paulista vive uma realidade parecida com outras cidades da região: as dívidas. A Santa Casa deve atualmente cerca de R$23 milhões. Em São Luís do Paraitinga, os médicos ameaçam cruzar os braços durante o carnaval, porque ainda não receberam os serviços prestados durante a folia do ano passado. A dívida é de R$75 mil. A prefeitura liberou R$70 mil para este ano,
Mesmo assim, o impasse continua. Em São José dos Campos, segundo o balanço divulgado em agosto de 2014, a dívida chega a 30 milhões de reais. Em 2013, a Santa Casa de Jacareí foi notícia nacional, depois que o médico Eduardo Capella postou nas redes sociais uma foto em que aparecia operando uma criança com o auxílio de uma lanterna. No dia seguinte, ele foi demitido. Desde 1997, a Santa Casa de Cachoeira Paulista está sob a intervenção da Prefeitura. Só o pronto atendimento funciona. São 3 mil pacientes por mês. Seu Luiz precisou amputar 3 dedos do pé direito devido a complicações da diabetes, mas só foi operado em Lorena. Porque não está funcionando. E na época os médicos vasculares estavam tudo na reunião. É só um exemplo do martírio vivido por quem depende da saúde pública no Brasil. Não tem médico, não tem previsão, não sabe quando que vai ter médico para atender os exames da minha filha. A saúde aqui é bem complicada, é bem precária. Demorou 1 ano para sair o exame, aí saiu o exame, demorou mais um tempo para sair o resultado. E aí estou com outro exame para poder juntar todo o diagnóstico para levar para os médicos e o outro ainda, acabei de perguntar, e ainda não está disponível para poder fazer. O DR terminou agora há pouco a obra na ponte interditada ontem na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no distrito de Quiririm. A passagem deve ser liberada às 8 da noite. O DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, interditou a pista no sentido Taubaté, na altura do quilômetro 4 da rodovia. Por causa das chuvas dos últimos dias, o aterro que sustenta a pista cedeu. Hoje, técnicos estiveram no local para avaliar o problema. O trânsito no local está sendo desviado pela faixa contrária, transformada em mão dupla. Apesar da interdição, o tráfego flui sem congestionamentos. E um carro desgovernado bateu em 3 veículos estacionados no início da tarde de hoje em Campos do Jordão. O acidente aconteceu próximo à Vila Fracalanza. Segundo a Polícia Militar, a mulher que estava ao volante passou mal e perdeu o controle da direção. Ela teve ferimentos leves. A Maxion de Cruzeiro demitiu hoje cerca de 400 funcionários. O Sindicato dos Metalúrgicos confirmou as demissões e disse que amanhã vai decidir quais medidas serão tomadas. Já a fábrica que produz chassis e longarinas não comentou o assunto. A seguir, a crise hídrica poderia ter sido evitada há 12 anos. E ainda, de um lado, a corrida para estocar água e de outro, a ameaça da dengue. Agora são 6 horas e 56 minutinhos. A gente não demora.